Vera, o que aconteceu? Qual a sua mais recente conquista, o sonho realizado e uma coisa que parecia impossível, mas aconteceu? Então, bispo, tudo começou lá atrás, em 2014. Uma pessoa transbordou na minha vida, através de um processo assim, pessoal, particular, que eu vivia na vida conjugal, e ela me ajudou, né? Ela era delegada, e então ela me tirou daquela situação que eu estava vivendo, que era a violência doméstica, né? E, depois disso, que ela tirou o convivente da casa, ela disse que iria me ajudar comprando um imóvel, que ela iria pagar a entrada para mim, que era para eu ter um lugar para eu viver com meus filhos, né? Ter algo que era meu. E então começou esse processo. Ela chamou o corretor, lá na casa dela ele foi, pegou meus documentos. Em uma semana estava tudo certo, já com os documentos para eu assinar. E foi na planta o imóvel, né? Em 2014. Em 2016, eu fui chamada para receber a chave. Porém, eu não consegui pagar uma parcela. Por quê? Eu tinha 3 filhos menores para cuidar, pagava aluguel, sustentava a casa, e eu não consegui pagar uma parcela do imóvel. Mas, desde quando eu assinei o documento, lá em 2014, eu fiz todo o processo, eu já estava na igreja, né? E essa pessoa mesmo que me trouxe, essa delegada. Essa delegada é verídico, porque é uma pessoa que eu conheço, atendi inúmeras vezes ela, então eu sei quem é a pessoa, eu sei do que se trata, tá? Isso. E eu plantei na fé. Eu vim no propósito 52 de 2014, foi o único propósito que eu consegui cumprir dos 52 dias. Eu vim incansavelmente. Eu vinha no sol do meio-dia de sábado, eu saía da casa dela, porque eu prestava serviço na residência dela, como diarista. Vinha meio-dia, assistia o culto e voltava, plantando. Aí, quando foi em 2016, eu me converti de verdade, passei a andar com Jesus, evangelizando, continuamente na igreja, trazendo meus filhos, evangelizando comigo, e nunca desisti. Sempre perseverei na fé, sempre fui continuista. Porém, eu não conseguia negociar essa dívida, porque o valor de entrada para negociar as parcelas não estava ao meu alcance, mas eu orava, eu pedia a Deus para ele criar meios para eu conseguir. Durante 4 anos eu orei, eu jejuei, sempre fiz o projeto de conquistas, né, da igreja, os jejuns, mas nunca dava certo a negociação, nem com o banco e nem com a construtora. Passado 4 anos, nisso meus filhos também colocavam nos propósitos, 52 dias, propósito da mudança. Eu orientava eles a orarem para que a gente conseguisse essa conquista. Só que, depois de 4 anos, eu esqueci desse imóvel. Mas eu continuei buscando a comprar outro. Porém, não dava certo, porque meu nome já estava restrito. Não por causa desse imóvel, por causa de outras situações. E também eu lembro que eu orava quando o Senhor pedia, nos cultos, o Senhor falava para a gente pedir para Deus cegar nossos inimigos em situações que a gente precisava vencer e que os inimigos estavam ali, né? E eu pedia para Deus não deixar eles verem a dívida e nem ver esse apartamento, nem o banco, eles não conseguissem vender, né? Leiloar, porque já tinham 4 anos que eu não paguei uma parcela. E perseverei. Tentei outros imóveis, convenci minha filha a fazer um financiamento no nome dela. Em 2019, deu tudo certo. Quando chegou as parcelas para pagar, ela, como não gosta de fazer financiamentos, ela ficou muito com crise de ansiedade, preocupada, achando que a gente não ia conseguir pagar. Ela foi lá e deu baixa, desistiu. Eu pensei, mas não estava no meu nome, né? Nem algo meu no meu nome, não está num documento no meu nome.
será eternamente, está no nome dela, não é conquista minha. Aí eu deixei, mas nunca desisti. Eu sempre orei, sempre busquei, sempre falei para Deus que eu não aceitava não ter o meu próprio imóvel, não queria viver de aluguel, e sempre pus nos meus propósitos. Quando foi... Então, eu trabalhando com clientes, né, cada dia eu tenho uma cliente, e eu tive um problema com uma cliente, que ela teve problemas para mim pagar minhas diárias, mas eu não deixei ela. Eu, como cristã, serva de Deus, eu continuei trabalhando para ela, orientando ela a vir à igreja, buscar a Deus, para que a vida financeira dela, né, melhorasse. Mas ela foi indo à falência e eu trabalhando sem receber. Com isso, meus aluguéis foram atrasando. E já estava o contrato já estava vencendo, que era no final do ano passado. E eu já estava procurando imóveis aqui na região, que eu sempre priorizei morar próximo da igreja, desde 2018. Presta atenção que a coisa foi afunilando, foi dificultando cada vez para ela. Então, parece que agora não tem mais o que fazer, para onde eu vou correr, porque agora não deu certo, financiamento não deu certo, outra coisa não deu certo, aí começou a trabalhar, não receber mais, vai atrasando aluguel, então vai virando uma bola de neve. E aí? Exatamente. Foi virando aquela bola de neve, eu não conseguia alugar nenhum imóvel aqui, parecia que ia dar certo, portas se fechavam. Eu comecei a perguntar para Deus o porquê eu estava passando por aquilo, eu já estava no deserto. E recebi uma ordem de despejo. 15 dias para eu deixar o imóvel. E eu não conseguia sair dali, eu não conseguia outro imóvel, nem um cômodo sequer para eu entrar com meus filhos. E na ordem de despejo, no documento, dizia que não importava se eu tivesse filhos de menor, eu ia ser despejada. Mas eu não fiquei desesperada, porque eu cria no Deus que eu estava servindo, eu sabia o que eu tinha plantado, o que eu estava plantando. Mas eu não tinha, assim, percebido que eu estava realmente num deserto. Com o passar dos dias, eu fui percebendo, porque começou a pressão dos advogados ligando, querendo saber quando que a gente ia sair. E a minha filha, de novo, envolvida, o nome dela, porque eu não tinha conseguido alugar aquele imóvel com o meu nome. Foi o nome dela e de um cliente. Então, isso me preocupava, e ela já estava com crise de ansiedade por conta disso. E eu acalmando ela, falando, não, Deus não vai permitir que a gente seja despejado. Eu não plantei para isso, Ele não vai permitir. E aí, o que para chegar no imóvel? Aí, um dia eu tinha saído para procurar outro imóveis, né, para alugar, cheguei sem sucesso, e ela veio com o telefone dizendo que tinha uma ligação da empresa de água, né, com um imóvel no meu nome que tinha débitos. Aí eu fui falar com a moça, ela falava que tinha um imóvel no meu nome, falou o nome do imóvel, endereço, e não me caiu a ficha que era o imóvel que eu tinha financiado lá atrás. Eu falava, moça, eu não tenho nenhum imóvel no meu nome. Isso aí, eu acho que... Depois eu lembrei e eu falei assim, deve ser um imóvel que eu tive há anos atrás, já foi vendido. E essa dívida está no meu nome ainda, porque a pessoa não passou para o nome dela ainda. Ela falou, então a senhora vai averiguar lá no SEMAI e verifique o que aconteceu. Chegando lá, a atendente verificou e detectou que o imóvel estava lá fechado, esse contrato estava fechado, e aquele débito era da manutenção, taxas de manutenções, de esgoto que foi se acumulando. Aí eu já entendi que Deus estava me devolvendo meu imóvel, que ele estava lá guardado, fechado, ninguém tinha visto, vendido ele. Aí eu fui no banco, detectou a mesma coisa. Aí eu comecei o processo para negociar. Aí deu certo com a construtora, estava ao meu alcance. Com o banco, pedi um valor bem elevado para eu poder negociar, que não estava no meu alcance. Aí eu fui tentando, abaixou para outro, depois chegou num valor bem tranquilo assim, para eu pagar. Aí eu negociei, fechei, aí começou o processo da chave. E quando foi o dia 28 do mês passado, eu peguei a chave e já estou desfrutando do meu imóvel, estou morando lá há 9 dias. Para a glória de Deus. E agora, sonho realizado. Sonho realizado, para a glória de Deus.
E eu nunca tirei da minha mente que aquele versículo que fala, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, e eu sempre falava isso nas minhas orações, o Vale dos Ossos Secos, toda palavra que foi lançada desde dezembro até então veio de encontro a toda a minha situação e foi se cumprindo, e eu fui fazendo tudo que era orientado no altar, né? Acompanhando as pregações do senhor, da bispa, e sempre perseverando, sempre estando presente nos cultos, porque é importante. Cada culto tem uma resposta para nós, tem uma direção. E eu nunca deixei de estar presente nos cultos. Olha, o que é lindo que pessoa simples, uma diarista, está lá realizando o sonho, a conquista. Ela não tinha o dinheiro para chegar onde pedia, mas Deus fez que chegasse aonde ela podia pagar, para a honra e a glória do nome dele.